E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu vim compartilhar um pouquinho mais com vocês hoje sobre outro livro, né, gente? E esse aqui foi um dos melhores livros que eu li, não só esse ano, mas na minha vida. Ele é muito bom, é do Alan Hood. E ele é indicação do Douglas da Dizascope, por isso que eu li ele. Gostei muito da descrição. E é um livro incrível, ele é um pouco maior, tá todo marcado. De orelha aqui, eu faço a orelha assim, porque fica mais fácil de identificar os trechos, né, para vocês, para poder fazer os resumos. E ele tem quase 400 páginas. Esse aqui que é o autor. Ele é bem jovem, o conteúdo é bem denso, sabe? Jovem, assim, para a densidade do conteúdo. E foi incrível, sabe? E ele fala sobre as excelências de Cristo, as belezas, as características de Cristo, mas de uma forma muito profunda. É um livro bastante profundo, indico muito para vocês. E esse autor, ele trilhou aquela jornada clássica de buscar, de conhecer a palavra profundamente, de ministrar a igreja, de falar de crescimento de igreja, de ensinar, de ministrar cursos. Então, quando você chega, sabe, você estuda, e chega num ponto que você, pra que eu fiz isso, sabe? Aonde isso me levou? Quão feliz eu estou, sabe? Você vê que ele se encontra nesse momento da vida, né? Tipo assim, pra que isso? Sabe? Tanta metodologia, tanto estudo técnico. E Cristo, sabe? O que eu tenho dele? O que ele tem de mim? E eu vou ler os trechos do iniciozinho para mostrar para vocês um pouquinho disso. Até que você tenha um encontro pessoal com a força indomável de sua vida e personalidade, você ainda não terá encarado o real significado do seu propósito, que é ter comunhão com Deus de luz, poder e alegria. Você não foi criado para tarefas e formas religiosas. Você foi criado para ter comunhão e amor com o Criador do Universo, que uniu Ele mesmo a você pela eternidade, através de seu Filho Jesus. Só esse, eu já tô terminando isso aqui, esse vídeo, né? Tem guardado pra falar. Então, tipo, isso aqui é só uma amostrazinha do teor do livro. E ele começa falando, né, que é muito fácil o ser humano viver em prol de si mesmo, do seu conforto, do seu bem-estar, da sua se manter feliz, se manter bem durante a vida. Então, a gente se esforça muito nesse sentido. E ele vem colocando que não é assim que funciona, não é para isso que o Senhor nos criou. Jesus fala, né, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se o mestre veio para servir, quem somos nós para achar que tudo gira ao nosso redor, tudo tem que ser para o nosso conforto, o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa satisfação? Não é assim, né? E ele fala, né, que o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Não é assim mesmo. É amar a Ele. E o segundo mandamento é amar o seu próximo. Então, assim, como que a gente vive numa sociedade extremamente egoísta e acha que isso é natural? Não é. E o problema não é a sociedade viver dessa forma, o problema é o cristão que conhece Jesus viver dessa forma e achar que está certo, né? Ele vem rebatendo essas ideias e trazendo uma compreensão mais clara do que realmente o evangelho é, que é algo de confronto, não de tranquilidade ali, mamão com açúcar, né? É amargo, é azedo, é desconfortável. E outra coisa que Jesus fala, Jesus não falou pra gente colocar a nossa vida pessoal em primeiro lugar, Jesus não falou pra colocar o nosso ministério em primeiro lugar, não falou pra colocar nossos filhos em primeiro lugar, falou pra colocar o reino dele em primeiro lugar. Então, quando a gente olha para nós e vê o que a gente está buscando na nossa vida, o que a gente está colocando como meta, como alvo para nossa vida, geralmente não é o reino. Eu não estou falando que isso é só para ministro, pastor, missionário, nada disso, é para todo mundo. Ele não falou isso especificamente para uma classe, para alguns discípulos, ele falou para todos, né, colocar o meu reino em primeiro lugar e sua justiça, e tudo o resto vai ser acrescentado. Então, quando a gente faz isso, quando a gente coloca ele em primeiro lugar, ele vai acrescentar tudo o resto. Não que você não possa estudar, não possa querer um bom emprego, né, almejar um bom casamento, ou criar bem seus filhos e tudo mais, mas isso não pode estar em primeiro lugar. Senão a gente nunca vai ser feliz. A gente faz as coisas achando que isso vai nos tornar felizes e vai fazer a gente ser mais satisfeito com a nossa vida, mas não. Impressionantemente, quanto mais a gente faz para nós mesmos, mais infeliz a gente fica. Não sei se você já percebeu isso na sua vida. Quanto mais você busca isso, mais infeliz você é. Então, assim, a Bíblia é totalmente contra-intuitiva, né? Tipo, o que o mundo fala é uma coisa, o que a palavra fala é outra, totalmente diferente. Então, a nossa escolha qual é? É decidir quem a gente vai seguir. E a gente vê que seguir a nossa carne só dá miséria.
A gente entendeu isso ainda, né? E você vê que a primeira tentação de Jesus no deserto, que o inimigo, Satanás, trouxe para ele, foi satisfazer suas próprias vontades, suas próprias necessidades. Não foi nem um luxo ali. Né? Jesus estava com fome, morrendo de fome. 40 dias sem comer e beber, imagina. Que beleza. Então, como ele estava ali de fraqueza, de necessidade de se alimentar, e o diabo vai exatamente nessa brecha aí, nessa necessidade de Jesus. Transforma essas pedras em pão. Você não é um filho se você não é um filho de Deus, você não é filho de Deus, é a primeira coisa que ele vem. Ele está trazendo dúvida no nosso coração. Então transforma essas pedras em pão. Você não tá com fome, cara. Você é o mínimo que você pode fazer. Você merece. Você é o cara. Entendeu? Você não é filho de Deus, então você tem que ser o melhor. Você tem que comer o melhor. Você só tem que ter saúde plena. Você tem que ter, assim, sua vida perfeita. Não é assim que a palavra fala. Jesus passou fome. E você pensa, vai viver o que nessa terra? Que vai ter só alegrias e satisfações? Não é assim. Então, assim, o inimigo tenta isso e tem muito sucesso com a gente, infelizmente. Mas o Senhor vem nos ensinando a agir diferente, a olhar diferente para o reino dele. Tem outra parte que Jesus fala sobre beber do sangue dele, comer da carne dele, né? Ele fala isso, tem uma pregação que ele está fazendo um sermão. Ele traz isso e fala depois, né, que muitos discípulos deixaram de segui-lo, porque era algo muito forte, né? Você beber do sangue, você comer da carne. Era uma analogia que ele estava fazendo. Mas estava falando ali de intimidade. O quanto o Senhor deseja intimidade e o quanto a maioria de nós não quer isso. A gente quer um evangelho ali, ó, confortável. Tá legal pra mim? Tá legal. Tô indo ali uma vez na igreja, uma vez na semana, duas, tá bom. Não tô gastando muito, não tô perdendo muito dinheiro, não tô abrindo mão do meu orgulho. Tá de boa. Aprofundar isso? Calma aí. Vou perder? Vou ser prejudicado? Vou sofrer? Não quero. Intimidade muito profunda? Não dá. Por quê? Porque é perda. O evangelho é perda. Então, quando a gente foge disso, a gente rejeita o sangue e a carne, a gente está fugindo dessa intimidade mais profunda. Então, ele vem trazendo também essa analogia. E quando ele vem falando essa questão de se alimentar das carnes e do sangue dele, né, falando de intimidade, ele está falando de nossa alimentação, só que de forma espiritual. A gente está sempre se alimentando de algo. Só que a gente está escolhendo a gente se alimentar dele, se alimentar das coisas do mundo. Do que a gente tem se alimentado? O que tem suprido a nossa fome? Que cada um de nós tem uma fome, tem um vazio, tem algo que a gente está tentando preencher. Só que esse mundo tem muitas oportunidades, tem uma variedade muito grande de coisas que parecem que satisfazem, mas nunca satisfazem. A gente nunca está pleno ali. Isso é uma busca constante, é o uso. Não é só o uso de drogas, de bebida, de prostituição, né? Isso aí é muito claro no mundo. Mas de televisão, de comida, de comprar, que são coisas que não são erradas. Não é errado você comprar, não é errado você comer. Mas isso é exagero. Isso, quando é um motivo, né, uma forma de você tentar satisfazer um vazio, aí tá errado. E aí é pecado. Então, assim, o que a gente tem alimentado? De que a gente tem alimentado a nossa alma? Então, ele vem falando que a gente precisa se alimentar de Cristo, não das coisas desse mundo. Preencher, né? Como Jesus disse, o meu pão, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Isso saciava ele muito mais do que comida. Então, eu vou ler um trechinho para vocês aqui da página 17, que eu tô só na introdução. O conhecimento de Deus na pessoa de Cristo Jesus é o nosso pão diário. É Ele que nos sustenta. Até que nossas vidas estejam arraigadas na experiência do conhecimento dele, continuaremos como urubus a vasculhar pelo alimento que perece e por uma bebida que nunca sacia. É tipo assim, um negócio desse só você já fala assim, não quer mais nada não. Tipo, olha o nível, sabe, de profundidade da escrita dele. Então a gente, quando está buscando nesse mundo, é como se fosse os urubus ali no lixo, sabe? Enquanto Deus tem um banquete pra gente. Vai ser necessário pra gente desfrutar desse banquete e abrir mão de muita coisa, sabe? De negar nós mesmos. Isso é muito desagradável, sabe? Você negar você mesmo, você sair da sua zona de conforto, você abrir mão do seu orgulho, isso é muito desagradável, ainda mais para quem tem isso mais exacerbado. Eu tenho um nível de orgulho bem alto e é difícil, isso dói quando precisa ser tratado, mas é necessário, sabe? Porque o orgulho destrói a nossa vida. Se o Senhor não tratar, não curar isso em nós, isso pode nos levar para o inferno. Então o Senhor não deseja isso. Ele deseja que a gente tenha uma vida plena. E não atrapalha só nossa salvação, sabe? Atrapalha a nossa vida aqui, nosso relacionamento com as pessoas. Como é difícil lidar com as pessoas orgulhosas. Mas se você conhece alguém orgulhoso, você sabe como é complicado. Então é uma coisa que eu tenho lutado há uns anos já. Eu tenho trabalhado, mas tem muita coisa pela frente ainda.
E ele fala, né, assim como foi dito ali de Maria, né, naquela situação com Maria e Marta, tá? E Maria foi sentar aos pés de Jesus. Jesus fala para Marta, né, quando ela estava ali interrogando Jesus, não, você não vai fazer nada, tá vendo que eu tô ocupada aqui, pede ela para me ajudar, pede a minha irmã para me ajudar. E Jesus fala, Marta, você está muito atarefada, muito ocupada, muito cansada, né? Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Qual que é a boa parte? Sentar aos pés de Cristo, conhecê-lo, se relacionar com ele. Tá? Isso que ele nos chama para fazer. O resto é secundário. O resto é passageiro. Mas o que a gente constrói com ele, o relacionamento com ele, isso é eterno. Então o autor nos convida a analisar, sabe, a sentar aos pés de Jesus e a olhar e a contemplar quem ele é, as características dele, o poder dele, o amor dele, as misericórdias dele, sabe, as excelências de Cristo. Então a proposta do livro está basicamente dentro desse contexto, sabe? É um livro maravilhoso. Não tenho mais palavras para expressar. E ele já começou, né, de forma muito profunda. Mas ele fala de assim, no primeiro capítulo, sobre o conhecimento de Deus. E fala que na alma humana, de qualquer ser humano, nós fomos criados à imagem de Cristo, todos nós. Então não é só um povo, é só uma raça, é só uma cor de pele, é só uma etnia, não é isso, todos nós. Nós fomos criados à semelhança dele. Então todos nós temos uma necessidade dele. Então, você vê que todo povo tem seus deuses, tem seus anseios, até a falta de Deus ali, com seres idólatras, até o próprio homem é uma forma de você procurar uma perfeição, de você procurar um exemplo, de você procurar uma referência de algo maior, de algo superior. Então isso está no ser humano, né? No âmago ali da nossa existência. Então existe isso por causa do nosso Criador. Então é algo para nos conectar a ele, só que a gente acaba conectando a outras coisas, a outros deuses, a outros desejos, e tentando satisfazer o nosso vazio com essas coisas que nunca vão satisfazer, né? Porque nós fomos criados para ele. E até que a gente encontre, acho que foi Calvino Lutero que disse isso, até que a gente encontre, a gente vai continuar com essa sede, com essa fome insaciável. Só que a nossa visão, a nossa capacidade de enxergá-lo está muito ligada a como a gente se vê. Então, o inimigo ele tenta distorcer tanto quem a gente é, né, de várias formas, aparência, interior, acusação, culpa, tantas armadilhas que ele usa para nos envolver na mentira, para poder distorcer essa questão de como a gente se vê. Então, quando a gente tem muita dificuldade de se enxergar, se ver de mais ou se ver de menos, é muito difícil de enxergar Deus. Então, o Senhor vem trabalhar isso também no nosso coração, para poder ajustar, para que a gente possa enxergar Ele como Ele é, não como a gente aprendeu que Ele é. Aí você pode dizer, mas como conhecer Cristo? Como conhecer Deus? Ele é impossível de ser esquadrinhado. É impossível chegar a um livro, você escrever um livro, você, tipo assim, não, esse aqui é Deus, ó, tá tudo escrito aqui nesse livro. É impossível. Nem todos os livros do mundo poderiam conter, sabe, a grandiosidade de quem Deus é. Mas não é por isso que eu vou deixar de desejá-lo, não é por isso que eu vou não buscá-lo, não desejar o que ele tem. Tem muita coisa revelada sobre ele. Ele mesmo se revela de formas maravilhosas na palavra, as pessoas de forma particular, individual. Então não é porque eu não posso conhecer tudo que eu preciso não conhecer nada, sabe? É até uma forma de você entender que ele é Deus. Se ele fosse facilmente descrito e detalhado, Deus é assim, assado, assado, ele não seria Deus. Porque o fato de ser Deus implica uma perfeição, implica um ser inalcançável para o nosso entendimento humano, que é falho, que é limitado, né? E a gente conhece Deus de forma mais próxima, mais exata, refinada, através de Cristo. Cristo revela Deus para nós. Cristo mostra, né? Ele é a encarnação do próprio Deus. Então, contemplá-lo, observá-lo, se relacionar com ele, aponta para esse Deus perfeito, de forma perfeita, porque eles são um, sabe? Eles são iguais, não tem diferença. Jesus não é um semideus, não é só um filho ali. A analogia de filho é algo para a gente entender, né, e ter uma ideia mais clara, mas Deus ele se revelou de forma perfeita através de Jesus. Então, observar Jesus, contemplar Jesus, nos aproxima do Pai, nos aproxima desse relacionamento que ele criou para que a gente estivesse com ele lá no Éden. Acho que a gente perdeu por causa do pecado, e isso foi restabelecido com Cristo.
Aí você pode perguntar, Ana, mas por que ele mandou Jesus para morrer pela gente? Porque a gente perdeu esse relacionamento, ele desejava restaurá-lo. E ele fez isso por quê, Ana? Porque ele precisava? Porque ele estava sozinho, desanimado e sem companhia? Não, Deus não precisa de nada. Deus é perfeito. Ele se basta. Se ele não tivesse ser nenhum criado, anjo, arcanjo, querubim, serafim, ser humano, natureza, nada, não tivesse criado nada, ele se bastaria. Ele não precisa de nada. Né? Existe até um termo para isso, eu esqueci o nome. Mas por que ele criou tanta coisa? Porque sim, porque ele quis, porque ele ama. Ele ama criar, ele ama os seus filhos, ele ama a diversidade. Para que tanto tipo de besouro? Fala pra mim. São muitos, muitos. Para que tanto tipo de borboleta, de pássaro, tanto tipo de cachorro, de gato? Precisava disso? Não tem necessidade. Ele poderia ter um, dois tipos, mas não, ele ama a diversidade, ele ama a variedade. Ser humano, tem gente de cabelo cacheado, tem gente de cabelo liso, cabelo escuro, cabelo claro, cabelo preto, cabelo amarelo, ruivo, pele, tons de pele, gente. Cara, é uma variedade muito incrível. Como Deus é lindo, sabe? E fez isso de propósito. A gente não nasceu do acaso. A gente não é fruto de uma explosão, sabe? Foi da boa vontade, da misericórdia, do amor de Deus. A gente veio disso, sabe? Como a gente não amar um Deus desse, um Senhor desse? Como não servi-lo? Sabe? Quando a gente entende o amor de Deus por nós, quando a gente consegue, entende não, que a gente nunca vai entender plenamente, mas quando a gente consegue captar um pouquinho disso, é tão incrível, isso transforma a nossa vida. Sabe? Quando a gente deixa ele conduzir, deixa ele operar na nossa vida, no nosso interior, depois você vê os frutos disso, não tem preço. Não tem preço. Como a pessoa de Cristo é muito importante, é a mais importante, né? Isso é pra gente olhar para Deus, pra gente conhecer Deus, pra gente desfrutar da presença dele, né? Ele deu acesso novamente, sabe? A gente pode conversar com Deus. Antes de Jesus, precisava de um sacerdote, precisava de sacrifícios, precisava de todo um ritual para chegar diante de Deus. Mas depois de Cristo, não. Sabe? Esse relacionamento foi restaurado. Eu posso fechar a porta do meu quarto agora e fechar não, já tá fechada. E orar e falar com Deus agora. Qualquer momento, no banheiro, na rua, andando, lavando louça, lavando roupa, fazendo qualquer coisa. Então, foi restaurado através de Cristo. O que o inimigo faz? Já que ele entende que a figura de Cristo é tão importante, ele vem deturpar e tentar macular quem Cristo é. Será que eu e o Filho de Deus, né, a gente vê na sociedade hoje, né, quanta coisa que tenta desconfigurar quem Cristo é. Será que ele é filho de Deus? Muita gente crê que Jesus existe, que ele foi um profeta. O próprio islamismo, né, crê em Jesus, né, fala dele. Só que como um profeta, não como filho de Deus. Não vê ele dessa forma. Então, várias religiões também olham Jesus como profeta. A própria literatura vê, né, que ele realmente existiu. Só que como um homem natural. E não é isso, né? Ele foi o filho de Deus. Ele encarnou, né? Deus encarnou ali e é algo muito complexo. Eu sei, até hoje eu tenho dificuldade de captar isso. E é algo muito complexo para nossa mente humana também. Então, o inimigo vem tentando deturpar. Será que ele é filho de Deus? Como ele disse lá para Jesus no deserto, na tentação, né? Se você é o filho de Deus, se ele é teu pai, transforma essas pedras em pães. Outra tentativa dele é remover a autoridade das escrituras, sabe? Tipo assim, foi homens que escreveram isso. E como que as pessoas acreditam? E porque, poxa, ser humano é falho. Como que vocês vão acreditar que isso é de Deus? Tem muito erro humano, tem muito erro de tradução. O inimigo vem tentando fazer essas mentiras para poder deturpar e tirar a autoridade. Porque se você anula o princípio, se você anula a base, como que você vai manter a estrutura? É como se tirar a base de uma casa, ela vai desabar. Entendeu? Não tem como ela se sustentar. Então ele tenta minar as bases dela, que é Cristo, que é a autoridade de Deus, a autoridade do poder, do amor dele. Nossa, se Deus é tão bom, por que existe tanto sofrimento? Porque as pessoas sofrem, porque tem tantos problemas. Então essas coisas vêm tentando trazer dúvida e anular a veracidade de quem Deus é, para que as pessoas não creiam nele. Dizer que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira deslavada. Não são todos os caminhos. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. Não existe outro. Não existe dois, três caminhos. A única forma de a gente chegar ao Senhor, de conhecê-lo, é através de Cristo. Então não existe um monte de caminho para chegar até ele. Negar o inferno?
Isso aí é um assunto bem contraditório aí, tá no meio cristão. Tem muita gente que não acredita no inferno. Então você negando o inferno, tipo, Deus é tão bom, como é que ele ia criar uma coisa tão ruim, né? Mas existe muita coisa em cima disso. Te indico muito a estudar sobre isso. É um assunto bem complexo, mas é bem interessante. É assustador? É, mas é uma realidade. Então, você pode falar, não, mas eu não acredito. Aí eu te digo que eu acredito e eu não vou pagar pra ver, porque eu não sei, entendeu? Pior é você chegar aqui e negar a vida inteira e chegar lá e falar assim, existia, mas aí já foi, já morreu, já tá condenado, porque a escolha que a gente pode fazer enquanto a gente está vivo, depois que a gente morre, já era. A escolha que você fez aqui, enquanto vivo, vai repercutir na eternidade. Então, aonde você vai escolher estar? Quem você vai escolher servir? Essa decisão deve ser feita agora, não depois. Então, eu prefiro não arriscar. Né? Eu creio no Senhor, eu creio no poder dele no céu e no inferno também. É um lugar terrível que nós não deveríamos, ninguém deveria ir para lá, só que o pecado nos conduz para lá quando a gente não se arrepende, né? E várias outras mentiras, né, que o inimigo conta aí para tentar distorcer a imagem de Cristo, de Deus. E aí você pode me falar, Ana, o inimigo é tão grande, é tão poderoso, realmente é. Como que a gente pode ser livre dessas mentiras, desses enganos que ele traz, né? É uma analogia que eu vi há uns anos atrás, eu sempre lembro dela, já compartilhei com vocês algumas vezes aqui. Conta uma história, né, de que a pessoa era especialista em dólar verdadeiro, né? Ela sabia identificar de longe, assim, uma nota de dólar falsa, porque era especialista, estudava muito para isso. E alguém perguntou uma vez, nossa, você deve ter estudado muito dólar falso, né? Olhado muito ele, de um lado do outro, examinado a nota, as características, as figuras, para poder identificar o dólar falso. E intuitivamente a gente pode pensar dessa forma. Aí a pessoa falou assim, não, eu estudo muito o dólar verdadeiro. Eu estudei muito ele. Então eu conheço ele exatamente as características de como ele deve ser, de como deve, o que deve conter na figura, os traços, os números, toda aquela coisa ali. Então eu estudei muito o verdadeiro. Porque quando eu vejo o falso, eu sei que é falso. Por quê? Eu conheço muito bem o verdadeiro. Então, como que a gente identifica o falso? Conhecendo o verdadeiro. Não adianta se especializar em estudar o diabo. Você pode até aprender um pouco sobre questões e tal, se Deus te orientar a isso. Mas o principal é a gente conhecer o verdadeiro, a gente conhecer Cristo. Porque quando a gente vê algo falso, quando a gente vê algo que está fora da Escritura, quando a gente vê algo que está fora da palavra de Deus, a gente vai identificar e vai fugir disso. Não vai se contaminar com essas coisas. Porque vai contra o que o próprio Deus nos instrui, o próprio Deus nos trouxe para nós, o próprio Deus revelou na imagem de Cristo. Então a importância da gente conhecer o verdadeiro. E isso tem a ver com você conhecer a Escritura, se aprofundar na encarnação, na ressurreição, na vida de Cristo, na entrega, na santificação, todos os temas que envolvem o Senhor. Então eu te indico muito a estudar sobre essas características de forma mais profunda, sabe? A Bíblia é a base de tudo, sabe? Mas tem muitos livros que podem nos ajudar, podem nos dar clareza maior sobre quem Deus é, sobre a forma dele agir, o amor dele por nós, a entrega. Cara, é tão complexo, sabe? É tão lindo. O livro traz um pouco disso também, explicando essas características do Senhor. E você fica assim, cara, tudo isso, sabe? Jesus veio, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou. Tem tanta coisa nisso. É tão complexo, sabe? Cara, e quando você começa a entender um pouquinho, né? Porque não dá pra entender tudo, você fica muito chocado, assim. E contempla muito mais e ama muito mais, porque você vê o quão poderoso foi, sabe? Então conhecê-lo mais é o que a gente necessita. E ele vem falando uma coisa muito interessante lá pro final, que me impactou bastante. Ele fala que o propósito final do estabelecimento do reino, da criação, da nossa criação, foi estabelecer uma família para ele, sabe? Foi criar uma noiva para Jesus. Cara, isso é muito incrível, sabe? Você vê que Gênesis começa com casamento, termina com casamento também. E é uma analogia, né, para falar desse relacionamento que a gente tem com Cristo e dessa relação de amor, sabe? Ele vem usando essa imagem de casamento por causa do nível de afeição, né? A paixão, o amor que a gente tem pelo cônjuge, tudo isso é muito forte, é muito profundo. Então ele usa essa analogia para a gente ter uma ideia que é muito maior do que essa analogia que é usada no nosso entendimento.
vai ser muito maior, muito superior, sabe? A esse casamento que a gente tem aqui, por melhor que seja. Então ele vai usando essa analogia porque o casamento é algo muito especial, algo criado por ele, né? Pra trazer essa imagem desse relacionamento com ele, sabe? Então, tipo assim, ele criou o casamento, ele criou esse relacionamento como sombra, como uma analogia mesmo para esse relacionamento que ele deseja ter conosco, né? De intimidade, de profundidade, de entrega, de amor profundo, sem reserva, para um noivo perfeito. Né? O ser humano erra, a gente erra, né? Como qualquer um ser humano, mas o Senhor é perfeito, Ele nos ama de uma forma tão profunda, tão especial, que a gente não consegue alcançar, sabe? E conhecer esse amor e mergulhar nele transforma a nossa vida. Né? A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E realmente, você saber que Ele te ama nesse nível, a entrega que Ele fez, tudo que Ele fez por nós e faz é tão profundo, é tão intenso, que Ele leva a gente a amar Ele. Porque não tem como você não amar um Deus desse, sabe? Um Senhor desse. Quando você conhece Ele de verdade. Sem os estereótipos da religião, da cultura principalmente, que deturpa a imagem de Deus, as mentiras do inimigo, as heranças familiares, os traumas que a gente carrega, tudo isso deturpa muito a imagem do Senhor. Mas Ele não é assim. Ele deseja se revelar a cada um de nós. Você pode ouvir tudo que eu falei aqui e não acreditar em nada. Mas eu só te peço, fale com Ele. Peça a Ele para te mostrar quem Ele é. Senhor, eu não acredito no Natal, não acredito nas pessoas que me falaram, eu me decepcionei muito. Me mostra quem o Senhor é, sabe? Me mostra o seu coração. Tenho certeza que Ele vai te mostrar, sabe? Esteja com o coração aberto, deixa Ele conduzir a sua vida, direcionar o seu coração, para que você venha conhecê-lo, que isso transforma a nossa vida, dá significado à nossa existência, sabe? É muito ruim você não ter propósito, não ter um sentimento de, cara, quem eu sou, de onde eu vim, sabe? É um vazio tão grande, eu sei que eu já passei por isso, mas quando você encontra esse significado, essa razão, isso não tem palavras para descrever. Então é isso, gente, eu queria falar com vocês. Tem mais aqui, mas se eu falar tudo, esse vídeo vai demorar 1 hora para acabar. E era só uma introdução. Então, assim, indico muito para vocês, é um excelente livro, como eu já falei 10 vezes. Deus abençoe vocês. Se você já leu, comenta aqui pra mim o que você achou. Se você ainda não leu, cara, te indico muito. Ótima leitura para 2026. E é isso, galera. Deus abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.